Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Boa noite, irmãos queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de estudo, de trabalho, de reflexão, que tem sido muito bom para todos nós. É muito bom porque nos auxilia no engrandecimento do nosso espírito. E hoje nós vamos ter a palestra do nosso irmão Maurício Mancini. Ele é do Centro Espírita Paulo de Tarso, que fica em Seropédica. Maurício Mancini vai vir conversar conosco
sobre Educa os dons de Deus que existem em ti. Um tema muito propício para as nossas reflexões, para que a gente possa fazer as nossas devidas reflexões. E para que a gente possa iniciar, vamos fazer a nossa harmonização. E para a harmonização, eu escolhi o livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nós vamos ler a lição número 52. Ela é intitulada Dons. E inicia com uma frase que está em Tiago, capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. E Emmanuel reflete para a gente. Certificando-se o homem de que coisa alguma possui de bom, sem que Deus lhe conceda, a vida na terra ganhará novos rumos. Diz a sabedoria desde a antiguidade, faze a tua parte e o Senhor te ajudará. Reconhecendo o elevado teor da exortação, somos compelidos a reconhecer que na própria aquisição de títulos profissionais, o homem é o filho que se esforça durante alguns anos para que o pai lhe confira um certificado de competência através dos professores humanos. Qual ocorre no patrimônio das realizações materiais, acontece no círculo das edificações do espírito. Indiscutivelmente, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Entretanto, para recebermos o benefício, faz-se preciso bater a porta, para que ela se nos abra, segundo a recomendação evangélica. Queres o dom de curar? Começa amando os doentes, interessando-te pela solução de suas necessidades. Queres o dom de ensinar? Faze-te amigo dos que ministram conhecimento em nome do Senhor, através das obras e das palavras edificantes. Esperas o dom da virtude? Disciplina-te. Pretendes falar com acerto? Aprende a calar no momento oportuno. Desejas acesso aos círculos sagrados do Cristo? Aproxima-te dele, não só pela conversação elevada, mas também por atitudes de sacrifício, como foram as de sua vida. As qualidades excelentes são dons que procedem de Deus. Entretanto, cada qual tem a porta respectiva e pede uma chave diferente. Vamos então elevar os nossos pensamentos e assim eu convido a todos que assim o desejarem, que se juntem a nós, elevando os seus pensamentos, seus melhores sentimentos ao nosso Mestre querido. Que Jesus possa nos envolver nesse momento e que as nossas orações unidas nessa corrente de amor possa atingir a todo o nosso querido planeta Terra. Mestre querido, mais uma vez, pela tua infinita misericórdia, aqui estamos reunidos em teu nome e só queremos te agradecer, Senhor, imensamente, por esse banquete de vida que temos toda semana, ao nos reunirmos em teu nome, Senhor, e ouvirmos dos teus ensinamentos, a fim de nos auxiliar na nossa caminhada. Envolva cada um de nós, Jesus, envolva o nosso querido planeta Terra, que passa por momentos tão importantes e simbólicos na sua caminhada. Envolva, Senhor, a cada um de nós, para que possamos fazer também as nossas transições, que possamos também evoluir, que possamos, Mestre querido, tendo a presença dos nossos anjos guardiões e mentores junto a cada um de nós, definitivamente expulsarmos o homem velho, porque ele já não nos convém mais. E assim, Mestre, trazendo para dentro de cada um de nós os conceitos, as ideias desse homem novo, que é capaz de ressignificar a sua caminhada. Envolva, Senhor, a todos nós, envolva os nossos lares, como te pedimos que envolva a nossa querida Casa da Paz. Fique conosco, Jesus, nos abençoe e abençoe nosso querido irmão Maurício Mancini.
E assim, Senhor, pedimos a tua permissão para iniciarmos o estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E assim, meus irmãos, vamos ao estudo da noite de hoje. Um bom estudo para todos nós e ótimas reflexões. Fiquem com Deus. Queridos irmãos e irmãs do Movimento Espírita do Estado do Rio de Janeiro, sigamos com Jesus e Emmanuel, aprendendo nesse precioso momento de estudos. É interessante quando nós observamos em volta de nós, às vezes em nós mesmos. Lá no começo da nossa jornada, quando ainda muito jovens, quando cheios de vontade de fazer as coisas, parecemos ter tantos potenciais, vocação para falar em público, às vezes o dom mediúnico aparece logo no início, na juventude, e aí nós vemos essas pessoas caminhando, realizando as suas vidas e não se desenvolvendo, e não crescendo. Então fica muito claro para nós que não basta nós termos os dons, nós termos as virtudes, nós termos sementes para produzir coisas boas, coisas grandes. É necessário desenvolver isso, direcionar esses dons para que eles possam ser realmente florescentes, para que eles possam frutificar. E aí é interessante nós percebermos isso porque Paulo de Tarso, lá na Epístola aos Coríntios, ele fala a respeito disso. Ele se dirige àquela comunidade que ele amava tanto, até porque nós vemos lá no livro Paulo e Estevão, aparece a capinha dele aqui, ele tinha um carinho especial, porque era a cidade onde tinha vindo Abigail, de onde tinha vindo Estevão, que se chamava Gesiel antes. Então a gente começa a perceber que ele tinha um determinado carinho, mas mesmo assim ele percebia que a comunidade de Corinto era confusa. Era uma comunidade infantil, muito parecida conosco, que ainda estamos aqui na Terra, cheios de talentos. Queremos as realizações, queremos o trabalho realizado, mas não queremos o esforço para aprender a usar os talentos, para aprender a realizar o trabalho. E aí ele se dirige lá aos Coríntios, ele vai falando a respeito disso como um pai carinhoso, como alguém que diz assim, olha, eu sei que vocês podem, eu sei que vocês têm potencial, mas poxa, vocês estão agindo como criança. Olha só que interessante. E eu, irmãos, não vos pude falar como se já fosseis espiritualizados, mas porque ainda sois carnais, falo-vos, tal como a pequeninos em Cristo. Olha só, gente, ele aqui está percebendo, ele reconhece a imaturidade dos irmãos que ele ama muito. Mas por isso mesmo ele faz alertas. Porque de vez em quando a gente que está naquela posição imatura, eu queria tanto crescer, eu queria tanto fazer palestra, eu queria tanto trabalhar em reunião mediúnica, mas não faz esforço. Estamos na condição dos coríntios, daquelas crianças que querem realizar, que disputam, que fazem timezinhos, e aí ele volta à carga, olha só. Leite vos dei a beber, não comida, porque ainda não podíeis, e nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós zelos e contendas, não sois carnais, se ainda procedeis como os homens? E é exatamente isso que ele chama a atenção. Essas disputazinhas, um querendo ser melhor que o outro. A gente não vê isso às vezes acontecer até dentro do movimento espírita? E vamos com Paulo. Como quando alguém diz, eu certamente sou de Paulo, há outro que diz, eu sou de Apolo. Não se está vendo nisto que sois homens? Quem, portanto, é Apolo? Quem é Paulo? São servidores daquele a quem crestes, servindo cada um conforme que o Senhor lhes deu. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. E essa é a questão que ele coloca aqui. De vez em quando, nós não reconhecemos que estamos todos nas mesmas fileiras e ficamos lá fãs, fazendo timinho, fazendo torcida, um é de Apolo, outro é de Paulo, eu sou desse centro, o outro não é do meu centro, não é do meu seu, não é da minha federativa, não faz como a gente faz reunião mediúnica, então não tá bom, não tá certo. São as pequenas intrigazinhas, essas coisinhas chatas que a gente vê e que atrapalham tanto o progresso, principalmente atrapalham tanto de que outras pessoas que ainda não entendem o Espiritismo, mas até podem simpatizar, ou não entendem e não simpatizam, tenham razão de dizer, tá vendo, eles não se entendem, tá vendo, eles não sabem o que fazem. Então é exatamente sobre isso. E aí, com esse comportamento equivocado, com esse comportamento infantil, nós comprometemos a percepção que nós geramos em torno de nós, da doutrina que nós abraçamos, da nossa realidade da vida. Por isso essa percepção de que são infantis, de que são crianças, de que são carnais, como Paulo diz, materializados, presos às coisas da matéria. Por isso ele não avança tanto nas questões do espírito. E aí a gente começa a perceber quando ele fala, olha, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento.
prova que é a fonte única das virtudes. A fonte única dos talentos é Deus. E que todos nós, ou ele também, Paulo e Apolo, estavam ali a serviço de Jesus, em primeiro momento, que também está a serviço de Deus. Então não adianta a gente ficar dividindo. Na verdade, nós deveríamos somar virtudes, somar talentos, somar dons, mas somar virtudes, somar talentos, somar dons que estivessem educados, qualificados, bem preparados. Por quê? Se a gente tem um dom, se a gente tem uma qualidade, tem uma capacidade em germe, mas não usa, ela estagna. Ou se usa errado, ela vira má propaganda, ela vira pior propaganda. Tanto que Allan Kardec, em determinados momentos, constata lá na doutrina, nas cartas que ele escreve, na Revista Espírita, que não são os detratores do espiritismo que fazem mais mal à doutrina. São os maus espíritas, são os espíritas equivocados. E é exatamente em função disso que Emmanuel vai lá no Fonte Viva, capítulo 30, e pinça, aqui ó, Fonte Viva, ele vai pinçar um único versículo dessa capítulo 3 aí da primeira epístola aos Coríntios de Paulo, para fazer a nossa reflexão, para nos trazer essa reflexão sobre a necessidade de educar os dons que temos. Se é mediunidade, educar a mediunidade. Se é o dom da oratória, aprender a falar, buscar o conteúdo para ter o que falar, porque tem gente que sabe falar muito, fala pelos cotovelos, mas não fala o que se aproveite. Se é a vontade de trabalhar no serviço assistencial, que aprenda o que é serviço assistencial espírita, para não ficar fazendo assistencialismo. Então é interessante, por causa disso. Por que isso, né? Para que a gente não dê um mau exemplo. Para que a gente não apareça mal na fita, como dizia no passado, quando existia fita. Hoje o jovem não sabe nem o que é isso. É mal lá no CD, é mal no vídeo digital, tá bom, gente? Então essa é a questão que a gente vai perceber o Emmanuel falando. Ele pinça, ele começa com Paulo de Tarso, agora no versículo 16, aqueles que a gente leu antes foram do 1 ao 6, o comecinho do capítulo, agora a gente está mais ou menos lá na meiuca do capítulo, e aí Paulo traz para nós a seguinte informação: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E essa é a questão do contexto da carta. Nós, de alguma maneira, porque abraçamos uma vontade de trabalhar, porque temos, de alguma sorte, a cultura religiosa, uma vinculação religiosa qualquer que seja, você que é espírita, você que é evangélico, você que é católico, você que é budista, qualquer um que tem uma vinculação com o ser espiritual, com o espiritual em nós, tem um compromisso. E aí Paulo diz: não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ou seja, na terra, para o mundo material, de alguma maneira, todos nós que ficamos nas fileiras religiosas, nas fileiras da espiritualidade, que não somos materialistas, somos um pouco representantes de Deus na Terra. Somos um pouco exemplo daquilo que se expressa da divindade. E aí é nesse sentido que a gente é chamado, esse contexto. Afinal de contas, os dons existem. Todos eles são de Deus. E nós, que somos templo de Deus, estamos fazendo o que com esses dons? Estamos utilizando esses dons de que maneira? Porque Paulo foi taxativo. Nós somos templo de Deus, o Espírito de Deus habita em nós, e aí eu pergunto, e por que a gente ainda não expressa a Deus, né? Por que a gente ainda não representa na Terra a expressão do amor de Deus? Nós nos desentendemos tanto. Por que a gente ainda não expressa na Terra a inteligência suprema, divina? Claro que a gente precisa querer tanto, né? Senão é soberba. Mas a gente ainda é tão tacanho, a gente ainda é tão atrasadinho. E é essa questão dos talentos enterrados, que aparece também lá no Evangelho, que nós fazemos hoje. Temos os dons, gente. Temos qualidade, temos possibilidades, mas nós ainda não os desenvolvemos. Nós temos preguiça. Você fala para o indivíduo que chega no centro assim: eu quero trabalhar em reunião mediúnica. E aí você diz para ele: olha, está aqui uma lista de livros. Lê esses livros primeiro. Ah, isso dá trabalho. Eu quero logo ir para a prática. Ou então alguém que chega assim: ah, eu gostaria tanto de fazer palestra. Deixa eu fazer palestra aí no seu centro. Mas o que você já estudou sobre doutrina? É interessante isso, que uma vez eu conheci um jovem, já há bastante tempo, tão querido que virou filho da alma. Mas quando ele estava lá com seus 15 anos, cabelinho raspado ainda, de ter acabado de entrar num colégio técnico, numa universidade lá em Minas, ele estava entusiasmadíssimo com alguma literatura espiritualista, sim, com literatura já mais voltada para a parte psicológica, para a parte tecnológica, mas conhecia pouquíssimo da codificação. E ele veio falando, falava muito bem, fala muito bem até hoje. E aí eu perguntei assim: o que você já estudou de Kardec? O que você já aprendeu da doutrina? Não, eu estou estudando isso, vendo isso, esse tal autor. Então começa estudando Kardec. Nós estamos no encontro de jovens espíritas. Isso foi no encontro de jovens espíritas lá em Leopoldina.
há mais de 15 anos já. Tem mais ou menos aí uns 17 anos isso. Ele vai lembrar se estiver assistindo esse vídeo. E aí eu falei, olha, estude o Céu e o Inferno, estude o Livro dos Espíritos, estude a Gênesis, estude o Livro dos Médiuns, estude o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque sem a base você não vai ter como entender as outras obras que você está estudando, que você está lendo. Depois vá para as obras subsidiárias sérias. Se prepare. Então nós temos essa preguicinha de fazer o trabalho preparatório, de educar os nossos dons. Porque se alguém tem dom da oratória, fala bem, precisa botar conteúdo no que fala. Se alguém tem a faculdade mediúnica, consegue perceber o mundo espiritual com muita facilidade, precisa ter disciplina, para não ficar dando chilique mediúnico em banca de feira, para não ficar dando chilique mediúnico em reunião pública. Se alguns de nós aqui pensamos que podemos, de repente, fundar uma instituição para o serviço assistencial, para o desenvolvimento de crianças, para o acolhimento de idosos, temos que entender o que é isso. Não tem que fazer curso superior para poder ter isso, mas é bom até que tenha orientação de pessoas formadas nessa área para a gente poder saber o que está fazendo. Então, esses potenciais todos ficam lá enterradinhos, guardadinhos. E a gente, de repente, quer que eles deem resultado. Não acontece assim. Olha o que Emmanuel chama a atenção para nós. Os dons, eles requerem trabalho. Para que a semente floresça, ela precisa de cuidado, de cultivo. Olha que interessante. Na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. No coração da terra, há melodias da fonte. No bloco de pedra, há obras-primas da estatuária. Isso é um negócio interessante. Tudo isso ali, ó, a semente, a fontezinha subterrânea que está passando por baixo da terra, ou então um bloco de mármore, onde pode ser esculpida uma escultura, tudo isso são potenciais. Mas se a gente deixar a semente para lá, ela não vai virar uma árvore. Se a gente deixar a água passando subterrânea, ela não vai dessedentar ninguém, não vai irrigar coisa alguma. E se a gente não pegar o bloco e trabalhar esse bloco, e transformar, e lixar, e burilar, também não vai adiantar. Então muitos de nós ficamos ali parados, olhando para o grande potencial que nós temos visto isso, muitas pessoas têm essa, que potencial, que germe maravilhoso, quantas capacidades de realização, e não fazem nada. Passa uma década, passa duas, eu vejo. Trabalhando já há mais de 40 anos na doutrina espírita, a gente observa pessoas chegando empolgadas, pessoas chegando com um grande potencial, mas sem vontade de educar o potencial que tem. E elas vão ficando lá, às vezes faz um curso de passe, mas não se integra no passe, começa a dizer que não se sente bem, que não era bem o trabalho que queria. Às vezes participa de uma reunião de estudo sistematizado da doutrina, mas não comenta, não abre a boca, não estuda previamente o que vai ser colocado ali, quando ela poderia contribuir com o potencial intelectual que ela tem. Não fazem. Ficam aqueles dons preservados, guardados, estocados, escondidos, que não são educados, que não são trabalhados. Sem disciplina, sem educação, os maiores potenciais, os germes das maiores realizações se tornam inúteis. São inadequados até, acabam envenenando, porque abre espaço para a utilização negativa. Por exemplo, no caso da mediunidade, que não é educada, que não é trabalhada, que não é direcionada para o bem, ela acaba virando alvo de espíritos atrasados, de espíritos obsessores. Então é muito importante, é necessário que a gente eduque. E Emmanuel chama atenção sobre isso. Olha só. Entretanto, o pomar reclama esforço ativo. A sementinha precisa do cuidado. A corrente cristalina pede aquedutos para transportar-se incontaminada. E a joia da escultura pede os milagres do buril. Olha só, deixa até aqui para vocês verem. É muito interessante essa colocação de Emmanuel, porque ele vai detalhando para nós. Tá? Aquela semente que poderia gerar um tronco, que poderia gerar frutos, se ela não for cuidada, se ela não tiver o esforço lá de algum pomicultor, que é o próprio espírito, né? Cuidando dos seus dons, cuidando das sementes que ele tem, que vai regar, que vai afastar ervas daninhas, que vai adubar, ela não floresce, ela não produz os frutos. A mesma coisa com a água que passa pelo subterrâneo. Se a gente não fizer canalização, se a gente não colocar certinho, às vezes é um córrego mesmo, não é nem subterrânea, né? Ela corre a flor da terra, mas a céu aberto. E aí se contamina, os excrementos de animais são colocados ali, a terra e o barro acabam soterrando. Então tudo que a gente tem de dom precisa de cuidado. Por isso a canalização. Por isso que ela precisa ser transportada de um modo a ser incontaminado. Olha os aquedutos aí. Os condutos
que são os tubos que a gente usa para transportar água, que a gente pode pensar em termos de qualidade do espírito, aquilo que a gente vai colocar como baliza para a nossa fala. Vamos pensar nessa água cristalina ali como o nosso discurso? Não funciona. Nós temos que balizar, nós temos que ter tubos que não permitam que essa fala, que essa água que leva alento, que pode levar alento, né, se contamine. Se contamine com pessimismo, se contamine com ideias equivocadas. Então nós precisamos muito daquilo ali. Precisamos garantir que dessa forma nós vamos produzir, mas temos que educar todas essas forças. E aí a joia da escultura, o mármore, porque de vez em quando fazer uma escultura de mármore, fazer uma escultura em pedra, não exige um esforço danado. Pegar lá um martelete, pegar um buril, fazer esforços, ir lixando, limando, depois polindo para ficar uma obra de arte. A mesma coisa com relação aos nossos dons, que às vezes aparecem como pedras brutas, como pedras que nós ainda precisamos trabalhar. E todos aqueles dons ali requerem trabalho, requerem educação, requerem direcionamento. Repararam? Tudo vai ter direcionamento. A árvorezinha que nasceu da semente não vai ter que ter uma estaca, não vai ter que ter as podas. Então é educação, é direcionamento. A água que vai receber aquedutos, que vai ter os tubos, é direcionamento. A mesma coisa o buril e a martelete, fazendo com que a pedra se transforme numa escultura. É direcionamento. É sair da brutalidade, é sair do potencial e transformar aquilo em realização. Isso é muito interessante. E aí a gente começa a perceber o seguinte, o mesmo vai ocorrer com a gente. Nós, assim como aqueles 3 elementos que Emmanuel citou ali anteriormente, eles vão servir para nós como simples paralelo. Conosco também acontece a mesma coisa. Conosco também é esperado que nós nos disciplinemos. Olha o que Emmanuel diz. Também o Espírito traz consigo o gene da divindade. Deus está em nós, tanto quanto nós estamos em Deus. E aí é aquela velha colocação lá da Epístola de Paulo, lá do versículo da Epístola de Paulo. Nós somos templo de Deus. Então Deus habita em nós. Agora, o que nós fazemos disso? O que nós fazemos? O que nós realizamos? A mesma coisa. Se a gente não trabalhar, se a gente não realizar, vamos ficar estagnados, assim como a água parada lá que fica estagnada, que pode gerar pragas, que pode gerar doenças. Assim também com relação aos nossos dons. Então ele chama atenção para a necessidade de educar os dons. Olha só. Mas, para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. E aí a gente começa a perceber 2 coisas. Primeiro, que os processos educativos da vida, que podem ser vários, inclusive o processo da dor para aqueles de nós que somos mais resistentes, que somos mais preguiçosos. Mas são processos educativos, processos que visam externar o de melhor que nós temos. A gente até vai discutir um pouco sobre essa palavra educação. Mas tem uma referência ali que é interessante. Eu deixei de novo o slide aqui para vocês poderem ver. Olha o que Emmanuel diz dos empedrados caminhos dos milênios. Nós passamos um monte de tempo sem perceber e sem usar os bons potenciais. Imagina um campo que não foi cuidado. Imagina um campo onde poderia ser plantado alguma coisa que foi deixado lá, o sol, a chuva, ficou pelado, seco, duro. A terra está dura. A terra está contaminada com um pedaço de pedra, com um pedaço de pau morto. Então, isso tudo, gente, acaba dificultando. É necessário rachar o chão, rachar a terra, rachar o empedrado caminho dos milênios, para que a gente possa crescer e florescer. Do contrário, a gente começa a passar por situações muito difíceis. E aí vem a questão da necessidade de educar. O que é educar? Muita gente ainda acha que educar é dar informações. Ah, fulano, eu botei meu filho na melhor escola para ele ter a melhor educação. Seu filho vai ter a melhor instrução. Educação é outra coisa. Então vamos começar do começo, porque é interessante. Até porque eu tenho aprendido muito com outros amigos muito queridos, que eu já cito várias vezes, lá do Espiritismo.net, que vocês vão ver aqui agora apareceu a vinhetazinha, e do Filosofia de Emmanuel, que vocês vão ver aparecer a vinhetazinha agora deste lado de cá, que a gente tem que pensar bastante a respeito até das palavras. Emmanuel é rico, porque ele tem textos curtos que nos permitem ideias longas. E aí, como é interessante essa questão da palavra educar. Buscando lá o sentido, educar vem de educare, do latim, que na verdade vem de ex ducere, ou seja, num contexto mais claro, guiar para fora, externar. Então, educação é externar aquilo que a gente já tem, é burilar, é transformar e deixar claro, visível, fazer patente, fazer aparecer. E isso é interessante. É muito interessante a gente pensar o seguinte, se esses dons ficarem ocultos, se o nosso conhecimento ficar oculto, não serve para nada.
Não adianta eu ser uma enciclopédia de espiritismo e não compartilhar o meu conhecimento. Não adianta eu ser um médium poderosíssimo que simplesmente pensando consegue vislumbrar até outros planetas, a vida espiritual dos planetas, se essa mediunidade não for colocada a serviço do bem. Então é externar, é pôr para fora. Educar é preparar um dom, é fazer com que esse dom se torne mais útil para que ele possa ser externado. Essa é a colocação que a gente não pode perder de vista. Porque se a gente não educa, não produz. Aí a gente volta lá naquele slide que tinha aparecido ali da semente. A semente precisa externar a árvore. Precisa apresentar o seu potencial transformado. Não é a mesma coisa de ser semente. Não é só deixar a semente no alto da terra. A água precisa ser canalizada para ela chegar onde ela vai matar a sede, onde ela vai irrigar, onde ela vai ser útil na produção de alguma coisa, de alimentos principalmente. E a mesma coisa então com relação à pedra. Precisa externar a estátua. E aí a gente tem que remover tudo que está ali de acessório, tudo que é inútil. Educar é muito fazer isso, né? Remover os inúteis e apresentar o melhor. Apresentar o que for mais útil, o que for mais interessante. E olha que coisa interessante, né? O coração, o cérebro e o espírito. Da mesma forma como a gente viu lá a questão da semente, da água e da pedra. Aqui a gente vai ver agora a referência de Emmanuel para aquelas facetas, para as instâncias do nosso ser, do ser que nós somos. Os nossos sentimentos, ali o chamado coração, tá? A nossa inteligência, o nosso intelecto, cérebro, e o ser espiritual que nós somos, que é o mais importante até, que é o mais relevante até. Se nós não educarmos essas três instâncias, se nós não colocarmos para fora o melhor de cada uma dessas três instâncias, nossa vida se tornará inútil, nossa vida será um fracasso e nós ainda não externaremos também a divindade em nós. Voltando àquela questão, àquela ocupação de pensamento de que cada um de nós que se vinculou às fileiras do espiritualismo, temos o compromisso de externar Deus. De mostrar que Deus realmente habita em nós. E aí educar para ser a base do processo. A educação é a base do processo. A educação é a base da transformação. Se nós somos no Livro dos Espíritos, nós vamos aprender isso. Mas vamos com Emmanuel aqui primeiro, depois a gente chega lá no Livro dos Espíritos. É muito importante pensar a respeito dessa questão de educar sentimentos, educar intelecto e educar a nossa própria espiritualidade, a nossa própria forma de ser espiritual. Olha o que Emmanuel nos diz. Somente o coração enobrecido no grande entendimento pode vazar o heroísmo santificante. Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. Deixa aqui de novo para vocês poderem ver enquanto a gente está falando, porque é muito interessante tudo isso, né? Perceber que o nosso coração precisa estar enobrecido. Isso é educar os sentimentos. A gente sente e sente muita coisa. Nossos sentimentos, inclusive, são muito primitivos às vezes. A gente sente raiva, a gente sente medo, são coisas primitivas. E aí educar os sentimentos é externar o que a gente tem de melhor, o afeto, o amor, a compreensão, a paciência, as virtudes que forem sendo conquistadas à medida que nós trabalhamos, à medida que nós nos esforçamos, à medida que nós tentamos crescer. A mesma coisa com relação ao cérebro. Só o cérebro cultivado pode externar iluminadas formas de pensamento. É usar a inteligência para o bem. Tem um monte de gente que usa a inteligência para o mal. Tem um monte de gente que usa a inteligência só para si mesmo, para dar golpes. Tem gente que é genial em fazer negócios, mas usa essa genialidade no comércio, nos negócios de um modo geral, só para enriquecer e às vezes passar a perna, lesar os outros, verdadeiros estelionatários do corpo e da alma, porque eles estão se lesando também. E aí com relação à espiritualidade a gente fica mais chamado a atenção ainda, porque Emmanuel já coloca a espiritualidade, né, essa nossa percepção de ser espiritual que nós somos, educado, engrandecida, né, gerando a palavra que consola, a palavra que equilibra. Olha como, através de uma espiritualidade equilibrada, educada, nós, às vezes sem falar, só no existir, só no fazer, só na forma de viver, às vezes uma frase, a gente não precisa fazer grandes discursos, ser alçado a uma tribuna para fazer aqueles discursos maravilhosos, aquelas palestras comoventes para 50 mil pessoas, não. Às vezes, numa conversa de WhatsApp,
num diálogo ao telefone, numa conversa presencial, que está muito escassa hoje em dia, porque a gente tem que te manter mais isolado por causa dessa pandemia, a gente fala uma frase que leva aquelas criaturas a se sentirem confortadas, a se sentirem amparadas, a se sentirem parte de algo grande, de algo melhor. E é exatamente isso que Emmanuel espera e que os benfeitores espirituais esperam que nós façamos. É aí que aparece a ideia de que educação é transformação. Ao ponto de nós percebermos lá com Kardec, agora Livro dos Espíritos, está do lado de cá, né, na questão 917, quando ele comenta a respeito do combate ao egoísmo, ele fala que só a educação é ferramenta capaz de vencer o egoísmo, que é a causa de todas as chagas da sociedade, que é a causa de todos os males que nós enfrentamos. E olha que interessante isso, porque quando a gente começa a pensar dessa forma, a gente imagina assim, então vamos educar, vamos fundar escolas, vamos fundar universidades espíritas. Não, não façamos isso. A ideia não é nós instruirmos, porque aí é que começa a confusão. A arte de formar caracteres é que é educar. A arte de consolidar e de substituir hábitos ruins por hábitos bons. Isso é educar. Instruir é outra coisa. Instruir é um outro mecanismo e a gente tem que estar muito atento para não errar em relação a isso. Então, quando a gente pensa em instrução, a gente está falando, e aí de novo vamos à etimologia das palavras, vamos ver o que elas querem dizer? Quando a gente fala em instrução, a gente vai perceber que é bem diferente. Instrução vem lá de latim também, né? In e instruere, ou seja, agregar, aglutinar, de certa maneira, levar para dentro, acumular. E aí, instruir é para dentro. Educar é para fora, vem de ex ducere, como a gente já tinha comentado antes. Então, uma coisa é instruir, acumular informação, acumular conhecimento, isso é importante. Nenhum de nós espírita vai fazer apologia à falta de instrução, aquelas, basta boa vontade, não precisa ler, não, precisa. Precisa estudar muito doutrina espírita para a gente ser bom trabalhador. Quem é médium tem que estudar a mediunidade continuamente. Não vem com essa história de que é médio de berço. Vai fazer bobagem na reunião mediúnica que nem a criança faz bobagem no berço. Vamos estudar, sim. Instrução espírita é importante. A instrução ela é uma das ferramentas, um dos mecanismos que nós podemos usar para nos educarmos, para educar os dons que nós temos. Mas só a instrução não basta. Tem um monte de gente que é instruída, mas que não é educada. Vocês não têm? Tem um monte de PhDs aí que tem doutorado, que tem diploma disso, que tem diploma daquilo, e são umas cavalgaduras, dão coice em todo mundo, são grosseiros, são ríspidos, tá? Não têm bons exemplos de vida, são dependentes químicos, são viciosos. Então, instrução não garante qualidade. Instrução só por si não garante educação, porque é exatamente isso. Educar requer um trabalho contínuo dos dons que nós temos. Educar requer que nós observemos, olhemos cada um dos dons. E isso, às vezes, é cansativo, é dolorido. Instruir também é cansativo. A gente vê os jovens hoje, quão pouco eles gostam de ler. Como tem faltado leitura. E aí, se falta leitura, falta capacidade de interpretação. Isso é muito grave. A nossa sociedade está passando por um processo de emburrecimento, vamos colocar assim, né? Em termos bem populares, bem claros. As pessoas estão diminuindo a capacidade de raciocinar, de aprender a analisar, de interpretar quando leem o que leram. Porque às vezes nem leem e ficam querendo adivinhar. Então isso aí nem é instruir, nem é educar. A gente tem que pensar em termos espíritas de que nossos jovens precisam de leitura, de obras boas, de leitura da codificação, de leitura das obras subsidiárias sérias. Leitura, gente. Pega um livro, vai ler, nem que seja um livro em PDF, pega um Kindle desse da vida, um desses tablets de leitura que aparece, e vai ler os livros, eles estão lá disponíveis na forma digital. Quem não gosta de ficar fazendo notinha de rodapé, quem não gosta do livro de papel, porque pode dar cheiro de mofo, pega um desses arquivos digitais e vai ler. Vai estudar, vai ler na tela. Eu não gosto muito de ler na tela não, porque eu gosto de ficar fazendo anotações. Mas é importante ter leitura, é importante ter instrução, para poder chegar e garantir a base sólida da educação. Mas a instrução sozinha não garante a educação. Tem gente que tem pouca instrução e muita educação. São gentis, são muito atilados, têm aquela percepção da realidade, conseguem concatenar ideias e não tem instrução. E tem outros que têm um monte de instrução e só sabe aquilo. Se é químico, só sabe química. O resto do mundo que se exploda. Se é matemático, só sabe matemática. O resto do mundo que se exploda. Se é médico, só sabe de nervos, de fluidos e o resto que se exploda. Não é isso. Nós temos que buscar educação num contexto mais amplo. Lá, como Emmanuel falou, né? Educar sentimentos, o coração, educar a inteligência, o cérebro e educar o espírito.
Porque senão a gente entra numa enrascada danada, gente. A gente vai continuar espalhando nessa terra aqui que nós vivemos gente instruída que não é educada. E é essa mesma gente instruída que não é educada que vira corrupto, que vira o político corrupto, que vira aquela criatura que vai fazer guerra, que vira a criatura que vai desenvolver um artefato tecnológico para destruir em vez de salvar. Não é interessante isso? Os mesmos conhecimentos são capazes de permitir criar um veneno ou um remédio. Então, nós temos que aprender a educar todas as instâncias do ser para a gente poder chegar nesse processo evolutivo. Então, aí Emmanuel vai fazendo referências que nós precisamos. E aí é interessante isso porque, assim, educar dá trabalho? Dá. Educar às vezes é sofrido? É, gente, é sofrido. Principalmente, lembra do texto anterior? Os milênios de terrenos empedrados? Pois é, às vezes a gente tem que meter a picareta para poder achar um lugar onde tem a terra, ali adubar, regar, para poder aquela terra ser capaz de produzir alguma coisa. Então, às vezes, dói. Evoluir dói. Há uma frase atribuída a Chico Xavier que é muito interessante, que é assim, como educar impulsiona o progresso, as coisas funcionam. A gente vai perceber sempre o seguinte, nós vamos progredir, dizia o Chico, desidratando. Sempre nós vamos progredir desidratando. O que é isso, Maurício? O que o Chico quis dizer com isso? E ele explicava. Ou a gente vai desidratar pelas lágrimas, quando vem o sofrimento, ou a gente vai desidratar pelo trabalho, quando vem o esforço de aprimoramento. E é exatamente nessa situação que Emmanuel nos coloca. Olha só, interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes do nosso acrisolamento. Então, a dor, que às vezes vem para nos despertar, quando nós somos preguiçosos, quando nós somos acomodados, quando nós nos desviamos daquilo que deveríamos fazer com as sementes, com os potenciais que nós temos, que não estão sendo desenvolvidos, e o trabalho. Trabalho, sim, esse seria o ideal. Então, gente, já que a gente vai pensar lá como Chico, vamos tentar evoluir desidratando pelo suor do trabalho? É melhor do que desidratar pelo choro das lágrimas. Porque ali é só expiação, ali a gente vai arrastar um fardo pesado. E quando a gente está lá no trabalho, até podem vir dificuldades, até podem vir as dores. As dores não estão isentas. Não é porque a gente entrou na doutrina espírita que vai deixar de sofrer. Não é porque escolheu ser trabalhador da reunião mediúnica, trabalhador do serviço assistencial, divulgador da doutrina, que nós vamos deixar de ter dificuldades, problemas na vida. Ao contrário. Quando nós estivermos suficientemente maduros, é que essas dificuldades vão vir. Para quê? Para que as pessoas possam ver, possam perceber em nós exemplos vivos da transformação que a doutrina foi capaz de fazer em nós. Essa é uma questão. Quando as dores vierem, nós estamos aptos, prontos e, de novo, educados para poder passar por elas. Educados para poder superá-las. Não lamentemos, mas também não busquemos. Não saímos por aí, eu tenho que sofrer para mostrar para os outros o quanto que o espiritismo é bom para mim. Não. Se a gente puder trabalhar bastante e evoluir com isso, melhor. Melhor desenvolver, evoluir desidratando no suor do que desidratando no choro. Isso é claro, é patente para todos nós. E aí a gente começa a perceber que Emmanuel chama a nossa atenção de uma forma linda. Esse parágrafo, eu fiquei apaixonado por ele. Porque é esse caminho do processo da educação. A educação não é um salto. A educação não é um ato mágico. Educação é toda uma construção. Então ele nos diz o seguinte, olha só. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Deixa aqui do lado para vocês irem lendo junto comigo, porque esse texto é muito importante. Esse parágrafozinho que está ali, ele é muito importante, ele é muito necessário para nós. Porque olha só que coisa linda, educa a irracionalidade, aquele nosso ímpeto, os nossos instintos, e eles vão se tornar inteligência. Educa a inteligência, dá um pouco mais de suporte à inteligência, e ela vai se tornar humanidade. A nossa percepção de coletividade, a nossa inteligência em prol do coletivo, ela começa a surgir quando a inteligência é educada, quando a inteligência aprende a externar o que ela tem de melhor. Vamos entender o processo de exducere, ou educar, como de externar o melhor, externar o que nós temos de bom. Externar o que a gente não presta, a gente já faz há milênios. Então, o ideal é a gente externar o que nós temos de bom. Então, essa é a proposta de educar. E aí, educar a inteligência, educar a humanidade, para chegar à angelitude. Quando a nossa sociedade estiver toda educada do ponto de vista humano, quando nós nos reconhecermos todos que, embora física e até espiritualmente diferentes, somos todos de uma mesma grande família espiritual,
templos onde Deus pode habitar de formas diferentes e se expressar de formas diferentes, nós vamos caminhar para uma sociedade mais equilibrada, sem guerras, sem fome, sem desequilíbrio social, sem violência. É um mundo de regeneração? É mais que um mundo de regeneração. Todo esse processo ali, de educar a inteligência, a irracionalidade, depois educar a inteligência, depois educar a humanidade, que leva à angelitude, é a migração desse planeta de provas e expiações, passando por todo aquele período que não vai ser curto de regeneração, em que já existe a vontade do bem, mas ainda existe o peso do passado negativo, e a chegar até um mundo felizes. A condição de sociedade de mundos felizes, onde não haverá violência, fome, doenças, porque não haverá necessidade de expiações. Não haverá necessidade desses aprendizados dolorosos. Continuaremos nos educando, continuaremos nos instruindo, mas de forma muito mais suave quando chegarmos a esse estado que Emmanuel fala ali de angelitude. Ah, mas isso está muito longe. Ah, mas isso não é agora. Mas a proposta é exatamente essa. Educa e construirás, edificarás o paraíso aqui na Terra. A ideia é a gente construir aqui na Terra, minha gente. Não é ficar esperando, eu quero evoluir para ir para um outro planeta. Eu quero desencarnar e morar no nosso lar, ser vizinho do André Luiz lá num duplex. Faz isso não. Começa a trabalhar, começa a agir para transformar essa terrinha aqui que nós estamos numa coisa melhor, numa situação melhor. E isso é muito bom. Mas só vai acontecer, só saber dessas coisas. E aí de novo, mais uma vez, uma palestra que chegou até vocês, que está aí no nosso canal, que está publicada, que muitas pessoas podem ter acesso, ou poucas pessoas, se interessarem ou não. O importante é que nós estamos aqui fazendo o trabalho, tentando acertar. Posso errar muitas vezes, mas sempre farei tentando acertar. Sempre vou buscar educar o ser que eu sou para apresentar para vocês aquilo que eu puder ter de melhor. Nem sempre é o que eu vejo no espelho. Muita gente às vezes tem ideias equivocadas a respeito da gente. Fulano faz palestra, fulano tem canal no YouTube, deve ser uma pessoa ótima. Não! Somos todos lá caminhando, ciscos, como diria Chico Xavier, tentando chegar até Jesus. Mas só saber dessas coisas não nos adianta. O que nós temos feito para nos educar? Aí é uma questão de autoavaliação, é uma questão de reflexão. Se nos foi proposto a educação, educar os dons que nós temos, os dons de Deus que estão em nós, o que nós temos feito? Você aí, que gosta de mediunidade, que quer trabalhar com mediunidade, já estudou quantos livros sobre mediunidade esse ano? Já refletiu sobre obras sérias sobre mediunidade quantas vezes este ano? Você aí, que gosta da tribuna, que tem o dom de falar, já leu alguma obra interessante? Já foi se embasar na doutrina espírita para poder falar de espiritismo e não de eu-espiritismo? Porque não tem nada mais agradável, Eu acho isso, eu acho aquilo, eu vi na internet. Gente, por mais que a internet às vezes seja fonte de informação, ela não é aquela fonte absoluta segura. Não é porque você viu no blog de um palestrante que aquilo é verdade. Pega lá do blog do palestrante a referência que ele deixou e vai no livro, e vai na obra, e vai na revista espírita, tá lá. Há uma série de livros. Existe um portal inteiro chamado A Bíblia do Caminho, que tem todos os livros psicografados por Chico Xavier em PDF para a gente ler. Vocês que não gostam de ler no papel, vão lá, abre lá a Bíblia do Caminho e vão buscar então lá o Testamento Xavieriano, que como está colocado, que tem as obras de Emmanuel por autor, por livro, por obra, fácil de achar. Texto que aparece grande em PDF para a gente ler na tela do computador. Então, será que nós temos estudado? Será que a gente que quer a tribuna, que quer chegar aqui, por exemplo, que aqui é uma tribuna virtual, mas nas nossas casas espíritas é uma tribuna real. Chegar na tribuna e ser mensageiro, levar a mensagem arauto, isso, aquela criatura que anunciava a mensagem dos governantes, a mensagem dos espíritos amigos, a mensagem de Jesus, a mensagem de Deus. Será que nós estamos qualificados para isso, gente? Será que nós temos feito o que é necessário para ter qualidade no nosso trabalho? E é essa a questão que é colocada. Será que nós somos passivos? Eu sou lá no centro, eu assisto palestra, eu até participo do estudo sistematizado da doutrina, eu vou lá na reunião de educação mediúnica e pronto. Em casa eu não leio, eu não estudo, eu nem tento praticar. Porque é lá no centro que eu sou espírita. Aqui em casa eu sou eu. Eu gosto de ver televisão, eu gosto de ver filme de violência, eu gosto de ter pensamentos negativos, eu gosto de mandar meme na internet. E aí a gente começa a perceber que não basta só saber. Não basta só instruir. É necessário mesmo educar. Ou, se a gente já decidiu,
Agora eu quero deixar essa condição de assistente passivo, de plateia, e me tornar um assistidor, né? Melhor colocando, um trabalhador ativo da doutrina. Alguém que se coloca para servir, alguém que se coloca em condições assim, olha, está aqui, Senhor, os dons que eu tenho. Me ajude a aperfeiçoá-los. Amigos espirituais, dá uma força aqui. Me inspirem aqui, mas deixa eu continuar estudando. Me inspire para eu achar o livro onde eu quero, a fonte, a citação que eu quero citar na minha palestra. Vamos pensar assim? Porque tem gente que gosta assim, eu abro a boca e os guias falam por mim. Isso é chilique mediúnico. Não vamos ficar confiando de que sempre vai ser desse jeito. Algumas vezes até tem uma inspiração profunda, intensa. Mas assim, confesso para vocês, de anos, já vão lá mais de 30 anos fazendo palestra. Gente, entendamos aqui muito bem. Não é a inspiração que faz a palestra ser boa. É a transpiração. É a velha história da desidratação lá do Chico Xavier, né? É pegar uma série de obras, é consultar, é juntar ideias, é pensar sobre elas. Porque a gente ficar esperando os espíritos virem falar pra gente é muito cômodo, mas não é produtivo. Isso abre espaço, inclusive, para o processo obsessivo. Então não sejamos passivos, espectadores do processo evolutivo. Vamos buscar, tentar vivenciar o melhor de nós. Temos feito isso? Será que a gente já aprendeu a aplicar na fila do banco aquilo que aprendeu lá no Centro Espírita, na palestra? E às vezes que ensinou na palestra? A paciência, mas a fila não anda. Mas por que eu entrei nessa fila? Sempre a lei de Murphy. Não tem gente que faz assim? A lei de Murphy. Escolher sempre a fila que anda mais devagar. Se muda de fila, não adianta. Aquela que fica a fila lenta. Acontece, é para testar a nossa paciência, a sua e a minha. Como é difícil. Graças a Deus agora tem surgido novas tecnologias, é a inteligência educada que tem nos poupado de muitas filas graças aos meios digitais de resolver essas questões. Então temos precisado menos, mas temos testado menos também a nossa paciência em relação a isso. Temos feito o melhor de nós? Temos esperado que os outros façam? Porque tem gente que fica lá nos eternos tratamentos no centro, né? Eu não vim aqui para estudar, não. Eu vim aqui para fazer tratamento. Eu vim aqui para botar meu nome na desobsessão. Eu vim aqui para entrar naquela fila lá do passe de cura. Ou então para entrar naquela fila lá da cirurgia espiritual. Vocês fazem cirurgia espiritual aí? Eu estou cansado de ouvir lá no Paulo de Tarso. Quantas vezes? Múltiplas vezes. As pessoas chegam assim, vocês têm tratamento espiritual? Aí eu paro, respiro fundo, peço ajuda aos guias para ter paciência. Como a gente precisa ter paciência nessa hora, né? Para não dar aquela resposta mais seca. E eu pergunto, mas o que você entende por tratamento espiritual? Porque as pessoas não sabem. Elas querem tratamento espiritual como se fosse um removedor de mancha do perispírito, né? Você passa lá 10 passes, pronto, está curado, o perispírito está reluzente, não tem mais marca nenhuma da vida negativa que levou. Não vai acontecer desse jeito. Não é desta forma que as coisas ocorrem. Então é muito importante que nós sejamos mais ativos, deixar a condição de assistido e passar a condição de cooperador. Isso vai nos levar a educar os dons. E para que educar os dons? Quase uma hora a gente já está conversando aqui. E para que educar os dons? Para que educar as qualidades que nós temos? Para usar bem. Para que, através de nós possamos ser instrumentos da divindade. Emprestar as nossas mãos, emprestar a nossa voz, emprestar os nossos dons mediúnicos, emprestar a nossa inteligência, os nossos sentimentos acolhedores, amorosos, para que Jesus opere na Terra o processo de transformação para melhor. Para que Deus possa ser percebido. Esta é uma questão importante. Quando nós nos educamos, nós nos tornamos pessoas melhores. Se nós nos tornamos pessoas melhores, nós podemos inspirar outras pessoas a que também se tornem pessoas melhores. E aí uma coletividade melhor vai gerar um planeta, uma sociedade melhor. E aí nós vamos fazer como Emmanuel falava lá, educando, nós vamos construir o paraíso na Terra. Por isso ele chama tanta atenção para essa característica, essa constatação que começou lá com Paulo de Tarso e que nos traz até aqui esse momento. Se nós percebemos, gente, presta atenção, que somos de alguma forma na Terra, nós espiritualistas, nós religiosos, nós que entendemos que somos frutos da causa primeira de todas as coisas, da inteligência suprema, que é Deus, e que Deus habita em nós, como Paulo de Tarso disse, que nós somos templos de Deus, não é melhor nós termos um templo limpinho, um templo arrumadinho, um templo bem construído? Já pensou alguém que ia querer lá Deus um templo todo torto, todo caído aos pedaços? Não ia dar muito certo. Não atrai ninguém. E não é a questão que ele fazer prosélitos.
A ideia não é fazer prosélito, gente. Por favor, não pensem que eu estou chegando já ao final da palestra dizendo para a gente que a gente tem que ser bem, bonitinho, externar tudo direitinho para trazer um monte de gente para o espiritismo. Não quero isso não. Nós não temos a preocupação de fazer prosélitos, mas nós temos que ter a ocupação de externar o melhor de nós, de exducere, de educar cada dom que nós temos para que Deus possa ser percebido. Talvez por aqueles nossos irmãos que ainda não despertaram que eles também são templos de Deus. As nossas companheiras que ainda não se entendem como templos da divindade e a mulher, então, que é um templo ainda mais elaborado. Porque é o templo em que Deus escolhe para mandar a vida material, a novas oportunidades de crescimento, outros espíritos irmãos nossos. Então somos todos templos de Deus. E se nós temos consciência disso, o que nós estamos fazendo? Que caminhos nós estamos percorrendo? Por onde nós estamos indo? E é assim que Emmanuel termina lá o seu capítulo 30 do Fonte Viva. Ele chama a nossa atenção. Olha só. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida, a fim de manifestá-lo. Não é que Deus precise de nós. Deus não precisa de nós. Nós é que precisamos dele. Mas que é muito importante para nós externar esta percepção de divindade que nós vamos granjeando, que nós vamos adquirindo com o nosso trabalho no nosso centro espírita, com o seu trabalho aí na sua igreja católica, você com o seu trabalho no movimento protestante. Sejamos bons trabalhadores onde nós estivermos. Você que é budista, você que é muçulmano, sejamos bons. Onde nós fomos plantados, floresçamos. Façamos a educação dos dons que nós temos. Para muitas pessoas, não é a trilha do espiritismo que vai fazer com que o progresso chegue mais depressa. Pode ser outra. O importante é externar Deus. O importante é que a nossa casa, o nosso templo, externe Deus, externe a divindade, através das nossas ações. Vamos fazer a nossa parte. Nós não temos a capacidade de construir hoje o paraíso na Terra. Mas nós podemos começar a construir hoje a angelitude em nós. Porque de humanidade a gente espera que já tenha chegado lá, né? Embora Emmanuel tenha dito lá, educa a irracionalidade para chegar à inteligência. Educa a inteligência para chegar à humanidade. Educa a humanidade para chegar à angelitude. Guardem isso. Guardem isso. Vou botar texto aqui de novo até para vocês poderem ver. Guardem isso. Educa a irracionalidade para alcançar a inteligência. Educa a inteligência para alcançar a humanidade. E nós já estamos aí? Nós já conseguimos educar a nossa inteligência para agir humanamente no planeta ou ainda usamos a inteligência só a nosso benefício? Educa a humanidade para chegar à angelitude. Quem educa, constrói o paraíso na Terra. Então é muito importante, meus irmãos queridos, minhas irmãs queridas que aqui me veem, que me ouvem, que a gente aprenda a se educar nos dons que nós temos. Não vamos pretender dons que nós não temos. Mas façamos uma autoanálise, façamos uma observação de nós mesmos. Que dons eu já tenho? Que dons de Deus eu já trago em mim? Esse e aquele. Então deixa eu trabalhar para educá-los. Deixa eu fazer com que esses dons que já existem sejam bem trabalhados, bem educados, sirvam, sejam úteis. E é exatamente isso que a gente vai ver. Nós vamos fazer com que as pessoas percebam. Por exemplo, nós que abraçamos o Espiritismo, a maioria que nos assiste aqui é isso. Mas você que é católico, você que é protestante, que as pessoas vejam a nossa doutrina nas nossas ações. Que nós sejamos realmente fiéis, representantes daquilo que a nossa doutrina traz. E toda doutrina religiosa leva ao bem. O que acontece de mal, o que aconteceu de mal no passado, o que acontece de errado agora, são equívocos de interpretação. Todas essas doutrinas que nós falamos aqui, essas religiões tradicionais, essas novas, elas devem buscar o bem. Se não busca o bem, não é religião. Não nos leva de volta à divindade, porque a divindade é a fonte de todo o bem, é a fonte de todo o amor. Uma doutrina que não propusesse o bem, diz Allan Kardec lá, ela estaria em equívoco, ela fatalmente desapareceria, porque todos nós somos impulsionados, somos chamados, somos atraídos por essa causa primeira, por essa inteligência suprema, por esse amor superlativo que é a divindade. Então nós expressaremos como templos de Deus a divindade nas nossas fileiras religiosas, qualquer que seja ela. Não estou aqui para trazer católico para o centro espírita, não estou aqui para trazer protestante para o centro espírita. Mas para que os católicos sejam bons católicos, os protestantes sejam bons protestantes e nós espíritas sejamos bons espíritas. O melhor é isso, é que esse mosaico de diversidade seja sempre positivo, seja sempre educado, que os dons sejam os melhores possíveis, gente. E é exatamente isso que nós vamos perceber.
à medida que nós nos educamos, que as pessoas possam ver Jesus, nós que somos cristãos, nós que abraçamos a mensagem do Mestre, que as pessoas possam ver Jesus em cada uma das nossas ações, no nosso viver. Francisco de Assis costumava dizer que nós devíamos ter muito cuidado com o nosso viver, porque talvez nós fôssemos o único evangelho que um companheiro e uma companheira nossa pudesse ler, no sentido de sermos livros vivos da mensagem de Jesus. E façamos ainda mais, que nós possamos, que as pessoas possam ver Deus em cada momento da nossa existência, em cada momento da nossa vida. Porque só assim nós encontraremos paz, equilíbrio, harmonia e, como está ali, construiremos o paraíso aqui na Terra. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pelo carinho de vocês estarem aqui comigo, nos acompanharem nessa tarefa, por enquanto virtual, mas quando voltarmos às tarefas presenciais, é tão gostoso o abraço, o aconchego, que agora faremos com todos os outros critérios de segurança necessários, mas faremos. Chegará o momento do nosso abraço físico. Por enquanto, recebam o meu abraço virtual. Vocês todos do Movimento Espírita, vocês companheiros e companheiras de outras religiões que nos acolhem, que recebem também a nossa mensagem. Eu sou muito grato a todos vocês pela atenção, pela oportunidade de compartilhar o conhecimento e de exercitar a doutrina. Junto com vocês, desejo a todos dias muito felizes, muita harmonia e muita paz para todos vocês. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo. E ao término de mais uma palestra, de mais um estudo, só temos a agradecer ao nosso irmão Maurício Mancini. Muito obrigado, amigo, por ter aceitado esse convite e ter nos brindado com essa palestra tão bonita e tão instrutiva. Então, convido a todos para elevarmos mais uma vez os nossos melhores pensamentos e sentimentos ao nosso Mestre querido, agradecendo por esses momentos. Vamos então elevando assim os nossos pensamentos. Mestre querido, só temos a te agradecer por esses momentos, por esses eflúvios de paz e de luz que nos envolveram. Agradecer, Mestre querido, pela tua luz que ilumina nossa caminhada, que nos envolve. Muito obrigada, Senhor, por essa doutrina tão consoladora, por esse cristianismo redivivo na nossa caminhada. Envolva cada um de nós, ampara-nos, hoje e sempre, Jesus. Muito obrigada. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada, meus irmãos. Muito obrigado, Maurício Mancini. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus.